Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast exponencial, esse momento semanal para você, para a gente discutir de temas sobre a exponencialidade das organizações, temas digitais e desse mundo moderno com muitas coisas que a gente tem vivido por aí. Sou Marcelo Policarpo, CEO e idealizador da Exponência Consultoria, junto aqui com meu amigo e parceiro. Harold, CEO da Metanoia Digital. Maravilha. Você que está nos vendo pelo YouTube, já está vendo aqui a nossa convidada de hoje, uma convidada ilustríssima, que eu a conheci na HSM Expo agora, que aconteceu recentemente em São Paulo. Vi ela falando numa palestra super legal, ela vai dar uma palhinha para a gente o que, que é isso, vai falar de metaverso. E ela é filósofa, pesquisadora do conhecimento, fundadora da tribo Polímata, consultora de transformação cultural para negócios, para business, e uma pessoa muito interessante, vocês vão conferir daqui a pouquinho, que ajuda a ligar os pontos e explodir insights. Adorei tudo isso. Ana Flávia, fale um pouco mais de você para gente. Oi, gente, tudo bem? Prazer, Ana Flávia, CEO de mim mesma. E olha que dá Maravilha. trabalho. Ô, empresa complicada que é ser CEO de si mesma. Então Sem é isso. dúvida. Meu nome é Ana Flávia, tenho 52 anos, eu sou filósofa, assim, sou pesquisadora, como você falou, da área do conhecimento e da criatividade, e trabalho conforme a gente estava conversando, com a polimatia, né? Que é Uhum. a habilidade que o ser humano tem e precisa ser desenvolvida de exercitar aprendizados de múltiplos simultaneamente e fazer o cruzamento desses conhecimentos para, do outro lado, sair com alguma solução que seja nova, útil e adaptativa para os problemas do mundo. Legal. Além disso, além disso, eu trabalhei muito tempo, eu brinco, eu sou futura ex-coisas, né? Eu sou ex-futura várias coisas, né? Trabalhei 21 anos com tecnologia da informação, trabalhei bastante tempo como redatora publicitária também, e deve ser a minha quinta ou sexta encarnação profissional. Então, a Nesta minha paixão vida. Nesta vida. nessa Maravilha. vida, encarnação na outra vida não tem graça, porque eu não sei o que Né? eu vou ser. É, Nessa exatamente. eu tenho o controle mínimo, né? É. E aí, o meu trabalho é esse: o meu trabalho é aumento de repertório e de entendimento sobre os grandes temas contemporâneos. Grandes temas contemporâneos exigem grandes pensares. Não necessariamente um grande pensar significa um grande projeto. Um grande pensar pode ser um jeito mais inteligente de você arrumar a torneira da sua casa, mas tem sempre um grande pensar por detrás disso. E eu trabalho também com a expansão do entendimento dos conceitos, que são os conceitos mais complexos de tecnologia, daquilo que é entendido como tecnologia da informação, e a virada disso na aplicabilidade no dia a dia, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Então, Uhum. basicamente, eu sou aquela pessoa que as pessoas chamam quando ninguém está entendendo nada e a gente precisa descobrir junto o que é aquilo. Maravilha. E a gente te chamou exatamente para entender um assunto que a gente escuta pra caramba, os lugares onde a gente tem atendido como consultor e vários outros nichos perguntam: o que é metaverso? Vamos começar com essa pergunta simples, Tá? básica, mas não vai tudo não. Começa só um pouquinho e depois a gente vai descendo um pouco mais. Fala pra gente o que é essa história? Quem criou isso? E o que o titio Zuckerberg, como você falou na sua palestra, tem a ver com esse tal de metaverso? Então, vamos lá. É, uma coisa que eu aprendi quando a gente estuda filosofia é utilizar corretamente as palavras, ou, na medida do possível, tentar extrair das palavras a melhor definição possível, porque palavras são poder. Palavra exprime capacidade de criações de alguma coisa. Uhum. E grandes conceitos, como o conceito de metaverso, implicam algumas definições complexas. Tentar definir metaverso é mais ou menos tentar definir o que é vida. Se eu te perguntar o que é vida, você não vai conseguir me responder. Se eu te perguntar o que é felicidade, você não vai conseguir me responder, pelo menos não facilmente. Mas se eu te perguntar o que é vida ou o que é felicidade, você vai conseguir me dizer o que não é vida e o que não é felicidade. Então, eu gosto de começar a trabalhar a definição de metaverso dizendo que o metaverso não é. E o metaverso não é um lugar, muito menos um lugar centralizado. Metaverso não é um objeto, metaverso não é uma coisa, metaverso não é um produto, metaverso não é um serviço, metaverso não é uma tecnologia, não é uma empresa, duas, três ou 10 ou 50. Então, assim, eu estou te dizendo o que não é metaverso, Uhum. para aí pacificar o conceito do que não é. E aí eu, assim, se você me perguntar o que o Mark Zuckerberg tem a ver com isso,
O metaverso do Mark Zuckerberg não é um metaverso, mas não é o metaverso. É uma definição possível de alguma coisa dito que não é o metaverso, é o metaverso. Metaverso é um processo, metaverso é um espaço, e metaverso tem um verbo, que não é o verbo eu sou, é o verbo eu faço. Eu faço. Metaverso é uma replicação ou uma expansão dos seus 5 sentidos para além do teu corpo físico, através da tecnologia, te traduzindo isso em experiência. Então, por mais que metaverso seja entendido como algo desmaterializado, o conceito do metaverso ele é totalmente ligado ao corpo que eu digo, ao sentir físico do ser humano, porque é um jeito de desmaterializadamente você conseguir uma expansão dos seus 5 sentidos mais um, porque a cultura é um sexto sentido do ser humano, né? Para além daquilo que a gente consegue entender naturalmente como um espaço-tempo e um movimento físico-geográfico. O que mais que o metaverso pode ser dito, né? Meta é uma palavra grega que significa além de. Então, quando a gente fala de metaverso, quando a gente fala de metafísica, a gente está dizendo que a gente está estudando tudo aquilo que existe além do mundo físico. Quando você está falando de metaverso, a palavra meta implica uma autorreferência e ir além daquilo que é. Então, metaverso é ir além do universo. O universo ele é composto, basicamente, de tempo, espaço e movimento. Então, é uma maneira, além daquilo que a gente entende, circunscrito pelos nossos 5 sentidos e pela nossa materialidade física, de você tratar experiências em um tempo, espaço e com um movimento diferente. Por isso que metaverbo não é a respeito de ser, metaverso é a respeito de fazer. Ele implica movimento. Legal. Antes da pergunta do Harold, só encosta seu microfone um pouco mais perto que está variando um pouco o som. Legal. Melhorou? Sim, agora está ótimo. Beleza. Fala lá, Harold. Não, eu achei super profunda a sua explicação aí, Ana Flávia. Muito melhor do que o que eu tenho visto no mercado aí, que fica muito preso aos modelos, né? Eu te pergunto, tem algum modelo hoje que você vê que tem se aproximado dessa realidade, assim? Sim, deixa eu te falar um pouquinho desses modelos que eu acho importante. Eu acho que, só antes de te responder, lembrar que metaverso tem alguns atributos específicos, que ele é real, mas ele não é concreto, ele é físico, mas ele não é material, ele é expansível múltiplo, olha essa palavra, expansível, múltiplo, infinito, sensível, né? Então, não é a respeito do que você gosta, mas é a respeito do que você faz. O metaverso, tal e qual ele está sendo constituído hoje, ele está no meio de duelo de um clash de titãs. E esse clash de titãs, ele se dá em 2 instâncias diferentes que se opõem. Então, são 4 movimentos distintos, tá? O primeiro clash é o seguinte: o metaverso vai ser aberto ou fechado? É aquilo que a gente chama jardim murado. Um ecossistema dentro do metaverso, ele tende a replicar. Tem vários conceitos que você tem mais ou menos dentro do glossário de metaverso, tem mais ou menos uns 80 termos diferentes que alguém que queira falar com uma mínima propriedade a respeito do tema tem que dominar. Mas um que eu gosto muito é o conceito do jardim murado. O conceito do jardim murado é o seguinte: você vai ter quantos metaversos, a quantidade de metaversos é virtualmente infinita. Modelo de metaverso pode ser um modelo centralizado, misto ou descentralizado. E o modelo centralizado está dentro daquele conceito que a gente chama jardim murado. O que é jardim murado? Jardim murado, se você pegar a conceituação política que a gente tem no mundo hoje, a gente tem estados-nação que estão migrando para estados-plataforma, porque as grandes empresas privadas hoje, elas se configuram praticamente como nações. Elas têm políticas, leis, governança, sistemas de justiça, monetização, presença, banimento, ascensão e descenso social. Isso é praticamente um Estado-nação, feito um Estado-plataforma. Pega esse estado, plataforma, e leva para um ambiente metaversico. O que acontece? Você vai ter linhas de fronteiras específicas. Dentro daquelas linhas de fronteiras específicas, você tem sistemas políticos de governança, de distribuição econômica, de monetização, de justiça social. O que quer que você entenda dentro de um ecossistema? Esse ecossistema que se distribui por aquilo que a gente entende que são as 7 camadas do metaverso, ele configura aquilo que a gente chama um jardim murado. O jardim murado, ele é um jeito de se entender o metaverso. Então, um duelo de titãs
quais empresas vão dominar as camadas de construção do metaverso até chegar no nível da experiência e o quanto de liberdade você vai ter dentro desse conceito do jardim murado. O outro duelo de titãs é o conceito do metaverso, ele vai ser suportado no jardim murado ou ele vai ter um metaverso espaço aberto? Então, seria mais ou menos a disputa que a gente teve quando a internet estava nos seus foundations e as comunidades de código independente, de commons, whatever, né? de tudo aquilo que a gente conhece, de comunidades que se autossustentam, se autogerem e te dão plena autonomia para você transportar a tua identidade e fazer o que você conheça, e queira, desde que você obedeça às regras da comunidade, é uma outra perspectiva. Na minha opinião, vão coexistir esses mundos. A gente tem uma tendência a caminhar pelo nível da segurança, então os conceitos de jardim murado eu acho que vão ser mais específicos, tá? Então, o metaverso do Mark Zuckerberg é um jardim murado. É um jardim murado onde a tua identidade digital, a gente não sabe se vai ser propriedade dele ou sua. Tende a ser propriedade dele. E a grande briga é, você vai ser dono da tua identidade digital soberana, você vai poder interoperabilizar o transporte da tua identidade, seja ela qual for, ou das tuas identidades entre jardins murados e jardins não murados, quais vão ser as linhas dessas fronteiras? Vai precisar de passaporte para isso? Então, assim, esse conceito do Mark Zuckerberg é um jardim murado, é um ecossistema fechado, que obviamente ele vem abrindo para criadores popularem e enriquecerem e fazerem esse mundo ser um mundo mais interessante, mas provavelmente você vai estar sujeito às leis do tio Mark Zuckerberg. Então, it's up to you. Sim. Se a gente olhar para a história da internet, aí a gente já começa a prever, né? No começo, até o Bezos outro dia compartilhou lá uma imagem de um jornal de finanças falando mal dele lá em 1990 e pouco, e comentando assim, que o futuro da internet não era empresas centralizadoras como a Amazon, e sim as pessoas vendendo direto para as pessoas. E aí a gente vê a Amazon gigante e os exemplos que o pessoal usou no jornal, todos meio que morreram, assim, né? É interessante isso. Eu acho que dá para começar a ver esse paralelo, né? Você falou aí, será que a gente vai poder navegar entre o jardim murado? Se a gente parar para pensar, né? Hoje você se conecta em outros sistemas, fazendo single sign-on com Google, com Facebook, entre aspas, eles estão deixando você usar a sua identidade no ambiente deles em um outro ambiente digital, né? Só que, claro, isso acaba gerando dados para eles também, né? Não é à toa que eles te deixam entrar lá, né? Então, as provas de identidade zero... Bom, o que acontece, tá? Existe uma diferença brutal entre esses conceitos dessa internet que se sonhou descentralizada, mas se tornou, digamos assim... Que, na verdade, quando a gente fala internet, a gente está falando só dos 10% que estão para cima, né? Nos 90% que estão para baixo, essa lógica não se aplica, tá? No 90% do que acontece na web, na verdade, ele já está dentro desse conceito de jardim não morado, porque essas empresas não operam nesse andar, elas operam no andar visível, né? Então, no iceberg, que é web, 90% está para baixo. Pode ser que isso aconteça dentro de metaversos? Pode. Mas existe uma diferença que eu acho que é muito importante que aconteceu no meio do caminho, que foi a ascensão da blockchain. A blockchain nasceu para quê? Para dar autonomia, para tirar organismos mediadores aí do meio do caminho, que fazem que essa validação de segurança de transações, não só de transações econômicas, né, mas de toda e qualquer transação, e transportar isso para as comunidades, ou seja, a comunidade passa a ser o vetor de avaliação, e não mais uma entidade empresarial, uma entidade governamental, uma entidade que recebe o atributo de velar pela segurança, mas que a partir do momento que recebe o atributo de velar pela segurança, a primeira coisa que ela faz é velar pela própria segurança, e não pela segurança externa, né? Por isso que se dinossauros, esses monstros descontrolados. Então, a chain, ela é um vetor de desequilíbrio dentro dessa visão possível. Não é à toa que antes de sair gritando pelo metaverso, a primeira coisa que o Mark Zuckerberg tentou fazer foi criar a stablecoin dele, né? Uma stablecoin que pudesse ser validada ali no meio do caminho. Pode ser que ele retome isso? Pode. Pode ser que a comunidade valide o valor da stablecoin? Claro, porque afinal de contas nós estamos falando de potenciais 2 bilhões de pessoas que já estão
mais ou menos orbitando ao redor de WhatsApp, Instagram e Facebook, e que eventualmente vão poder passar para esse universo. Mas, assim, eu acho que tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte para bater o martelo e dizer vai ser. Agora, sem sombra de dúvida, ganha a gritaria a presença do metaverso quem oferecer melhores experiências. Experiências hoje passam por alguns layers, né? Passa pelo layer da descoberta, o inbound, outbound, desse marketing complexo de conteúdo que a gente tem, chama marketing complexo conteúdo, né? Esse tipo de entrada e saída do metaverso. Mas a segunda coisa é, sem sombra de dúvida, o tipo de experiência que é oferecido. E nesse ponto, o Facebook nunca foi um grande construtor de narrativas, ele nunca foi um grande construtor de histórias. Ele sempre se apoiou na capacidade alheia de construir histórias. E aí as pessoas monetizam em cima disso, etc, etc. Quem está na frente são os grandes contadores de histórias, são os carnavalescos do digital, que é o pessoal dos games, que é o pessoal dos eventos, que conhecem essa estrutura, conhecem os motores e conhecem, na verdade, o poder de uma comunidade que é empoderada e começa a criar sides ao lado da história, da main history que está sendo contada. Uhum. Então, os players tendem a se mudar, até porque os fabricantes de games, né, os produtores de games, eles são responsáveis por aquilo que é um dos pilares do metaverso, são os grandes motores de 3D. Quem tem um grande motor de 3D, quem consegue criar impacto visual, auditivo, futuramente háptico, olfativo, e a expansão dos seus cinco sentidos te faz mergulhar nesse nível de abstração, está muito mais na frente, né? Eu Uhum. acho que o Zuckerberg está muito apoiado na questão da televiagem, que é uma coisa legal, que pouca gente se dedicou ainda a fazer isso, que é um nicho possível, que é um Uhum. nicho possível. Talvez as empresas de varejo apostem em cima disso, talvez não. A gente não sabe. Uhum. Mas assim, tem muita coisa acontecendo simultaneamente. É. Legal, Aninha. Acho que pensando assim Mas o e acho que até... importante é entender que metaverso é a respeito dessa experiência. Sim, sim. Acho que deu uma Desculpa. falhada. Ó, sem problema. Eu só queria comentar, Marcelo, quando você falou aí a respeito dos mais de 2 bilhões de pessoas que fazem parte do ecossistema da Meta, né? É interessante a gente pensar isso, porque muitas vezes a gente pode estar escutando o nosso podcast dentro do nosso viés brasileiro, que é um dos países mais liberais do ponto de vista de internet. A gente tem acesso a praticamente qualquer ferramenta. Versus boa parte da África, boa parte do Sudeste Asiático mais pobre, que para eles internet é o meta. Entendeu? Tem muito país que internet é acessar o Facebook. O cara não conhece todo o ecossistema de ferramentas que a gente tem, entendeu? Eu acho que nesses lugares, talvez a Meta tenha realmente uma vantagem, né? Existe uma coisa que, assim, o fenômeno do metaverso ele é tão complexo, Harold, que você tem que pensar em outros vetores, tá? Existe um processo na internet mundial hoje que se chama cyberbalcanização. Você lembra quando os Balcãs explodiram? Iugoslávia para um lado, Jugoslávia... A balcanização é a explosão de alguma coisa que era una em vários fragmentos diferentes. Existem movimentos hoje de segregação e de separação das internets, né? Então, existe o movimento da criação da internet chinesa, existe a criação do movimento da internet russa, existe a criação. A União Europeia está incomodada com o padrão americano e ela está tentando criar a própria web, digamos assim, né? A própria internet europeia. Brasileiro, normalmente, e latino-americano se alinha com o americano. Então, existe um processo de cyberbalcanização das internets. Você não pode não olhar a ascensão, a assunção de um dos múltiplos metaversos possíveis sem levar em conta essas variáveis. Você tem um componente geopolítico no mundo físico que pode vir a replicar ou impedir ou modelar a ascensão de N metaversos, jardins murados possíveis a partir dessa premissa. Tá? Uhum. Então, quanto de interoperabilidade, não apenas em cima do metaverso, mas em cima das internets possíveis que tendem a vir se fragmentando o mundo afora. A gente acostuma pensar a internet como uma coisa única, mas ela está deixando de ser. Uhum. Então, você tem uma outra multiplicidade que está jogando aí no meio do caminho. Uhum. Mas africano ou o cara da Somália, que só tem acesso à internet através do Facebook, ele vai conseguir
estar navegando entre outros metaversos? Depende. Existe uma briga aí entre esses titãs, e esses titãs não é só o Facebook, Google, Apple. Você tem uma Roblox, você tem uma Unite, você tem o próprio pessoal da Fortnite, você tem os criadores de mundo que já têm uma rodagem, uma experiência muito grande no fornecimento de experiência, se tornando players poderosos. Eles podem ser players só de fornecimento de infraestrutura para as camadas que antecedem a experiência? Podem, mas algum deles pode decidir virar a mesa e falar: eu vou construir um metaverso que não seja mais um metaverso de game, seja um metaverso de experiência de qualquer coisa. E aí o caldo desanda. Então a gente vai ver muita coisa acontecendo aí no meio do caminho, eu acho que nos próximos 10, 15 anos, vai ser difícil até acompanhar as possibilidades. Agora, não adianta ter metaverso se você não oferece ferramentas de descoberta. Como é que você faz o inbound, outbound da experiência que você está fornecendo? Então, tem um layer muito grande na dominação também da camada de distribuição de acesso. Tá? O inbound e outbound, como é que eu levo a pessoa até o meu metaverso? Esse é um problema, mas mais do que isso, minha preocupação, se eu fosse dona de um produto do metaverso, era fazer detecção em tempo real do que aquela pessoa está fazendo no metaverso. Porque o metaverso não é uma foto, o metaverso é um verbo de ação. Então, acompanhar o que a pessoa faz. E aí o buraco é mais embaixo, bem mais complexo. Legal. As pessoas que estão nos escutando podem ficar pensando assim, inclusive hoje eu estava escutando a rádio vindo para casa depois de um trabalho, o Sadenberg entrevistando uma outra pessoa da rádio CBN, e o cara falando sobre metaverso, e o cara falou assim, cara, volta amanhã porque eu não entendi nada que você falou. Porque, de fato, os conceitos são bastante mais complexos, superiores do que a gente imagina, e até alguém pode pensar, né, Ana? Ah, mas isso está muito longe da gente. A gente escutou o Zuckerberg falando lá, a gente viu o Bill Gates dizendo outro dia que daqui 3 anos as viagens internacionais vão terminar, a gente começa a escutar fundos de investimento, como se fossem notícias de um mundo muito distante do nosso. O que você acha disso? Nós estamos distantes, inclusive nós, Brasil e América Latina, países do terceiro mundo? As pessoas tendem a achar que metaverso está intrinsecamente associado àqueles óculos, né? Uhum, A Google Glass, ou óculos, ou HoloLens, a luvas hápticas e alguma coisa que te coloque num universo de realidade simulada, de realidade, ou traga realidade aumentada para o seu dia a dia, ou que te coloque nesse nível de abstração. Mas tem dois exemplos, que um é o exemplo clássico do mundo dos games, começando principalmente pelos games que eram baseados em RPG, onde as comunidades faziam as guildas e as construções de jogos, e aqueles mais adeptos, mais, digamos assim, criativos e mais interessados, começam a construir pequenos mundos laterais, pequenos sides em cima daquele universo que já existe. Mas um outro exemplo de metaverso bobinho, mas que é uma entrada para um metaverso muito legal, porque metaverso fala a respeito de experiências desmaterializadas, é o próprio Clubhouse ou Spaces do Spotify, não, do Twitter, né? O Spaces do Twitter, onde você caminha por corredores, você caminha por salas, você está caminhando por salas, você está literalmente caminhando de bar em bar, e você vai entrando, conversando com as pessoas em tempo real. Existe uma intensa carga emotiva e horas e horas e horas e horas de salas, de conversas. Eu mesmo já conduzi salas no Clubhouse que demoraram 9 horas seguidas sobre que legal. ateísmo, sobre a obra do Harari, sobre metaverso, sobre NFT, sobre qualquer tema. Isso já é um ambiente de metaverso, porque não significa a total retirada de você do mundo físico, mas significa que as tuas emoções estão sendo vivenciadas em um universo que é desmaterializado, que é um universo auditivo. E a voz, ela é algo profundamente emocional. Metaverso, ele está ligado ao verbo fazer, e o verbo fazer, ele não é um verbo racional. O verbo fazer, ele é um verbo emocional. Então, essas pequenas, aparentemente inocentes experiências, elas já são experiências de imersão em metaverso. Pessoas ficam 10, 12 horas seguidas jogando. Pessoas, adultos, altamente capazes, politizados, que compreendem, que têm uma vida normal, chegam a abstrair 8, 9, 10 horas de sua vida caminhando por corredores virtuais, entrando em botecos virtuais
e conversando em rodas virtuais como se estivessem com seus amigos. Isso é uma pura experiência metaverso. Então, assim, já faz parte da vida da gente, nós já estamos sendo introduzidos e a gente começa esse processo com a expansão de um ou dois sentidos específicos, que normalmente é a visão e a audição. E aí a luta titânica é para você começar a fazer extensão dos teus outros sentidos para a tua experiência ser mais completa. E o caminho é para isso. Olho, isso significa que nós vamos ir para o Google Glass, para HoloLens, etc, etc? Não. Se o nosso amigo Elon Musk ou o Brian Johnson, da Kernel, que são as duas empresas de referência mundial no setor de BCI, ganharem a guerra da interface cérebro-máquina, todos esses gadgets tecnológicos podem desaparecer, podem vir a serem inúteis. Por quê? Porque esse universo de experiências emocionais ele vai estar sendo fornecido diretamente aqui, sem a necessidade de um gadget intermediário. Isso não é loucura, porque a Kernel já lançou um equipamento que não tem nada a ver com essas tiara picareta que o povo estava vendendo até há pouco tempo. É realmente um capacete com um conjunto de eletrodos que consegue fazer uma leitura cerebral poderosíssima sua e te fornecer uma série de experiências a partir disso. E o Elon Musk já pediu para o FDA aprovar os primeiros implantes em seres humanos. Então a coisa está muito próxima de acontecer no terreno do real. Trazendo para essa realidade, desculpa te cortar. Trazendo para essa realidade, a gente poderia dizer que... Harold, deixa eu falar, você tem que me cortar, porque eu falo mais que uma louca. Se você me deixar, engato a primeira e vai embora. Bom, trazendo para essa realidade, você me fez pensar que hoje a empresa talvez mais avançada do ponto de vista de ecossistema de metaverso é a Apple, né? Que já tem, tipo, 3 sentidos que eles estão pegando e sendo o portal para todos os outros metaversos, né? Com interoperabilidade total, assim, né? Então, dentro daquilo que são as 7 camadas, né? Você tem infraestrutura, você tem a descoberta, você tem a experiência, você tem a computação espacial, você tem várias, né? A Apple, ela está entrando na camada de infraestrutura pesadamente, porque o M1 tá vindo aí para isso, é poderosíssimo o M1, e apesar de ser proprietário, ele vai ser base de placas que te permitem fazer isso. Ela trabalha a parte visual de uma maneira muito interessante. Ela trabalha a parte de inbound, outbound, através da Apple Store e de outras coligadas, onde você baixa aplicativos que, uma vez conectados com gadgets ou não, te permitem começar a experiencializar isso. Ela está na camada da economia da criação, que é uma camada fodida, que é onde está todo o dinheiro do metaverso, para quem não trabalha com os foundations estruturais, ela está na camada de economia da criação e ela está proporcionando a experiência final. Então, assim, nesses layers aí, a Apple merece uma menção honrosa. A outra que eu considero que é muito importante, obviamente, é a Meta, mas ela ainda tem algumas camadas de layers do metaverso que ela não domina, que ela está lutando para dominar. E você tem empresas como a NVIDIA, a Roblox, que é importantíssima, porque ela tem os grandes motores e os grandes softwares de criação de metaversos, que estão sendo rebaixados para aquilo que a gente chama plataformas de baixo código. As plataformas de baixo código vão ser basicamente a possibilidade de qualquer um criar o seu metaverso acoplado a algum que já existe, sem necessidade de codificação. Isso já está sendo disponibilizado para o usuário final. Hoje, qualquer um cria um filtro no Instagram com 4, 5 comandos. Qualquer um cria um cenário para o seu vídeo no TikTok e para o seu Reels com 4, 5 comandos e um conjunto de softwares que estão em plataforma de baixíssimo código. Então, o serverless, ele é uma realidade. O serverless permite a descentralização. E a descentralização é o grande conceito entre jardim murado e jardim externo. Isso é incontrolável. Eu duvido que uma empresa vá poder dar conta disso tudo. A luta vai ser para que o seu ecossistema seja poderoso o suficiente para monetizar quem está na economia da criação do metaverso e para que ele seja sedutor o suficiente para capturar a experiência de quem quer vivenciar experiências. Mas, em contrapartida, o preço que as pessoas vão ter que escolher é o quanto da identidade soberana digital delas elas vão estar dispostas a abrir mão. E aí entra a questão de governança, política, sistema de justiça, o que pode, o que não pode, quais as leis que vão reger
essas transações, não só comerciais, mas humanas nesse universo. Uhum. Ana, Pensando que... fala aí, Marcelo. não, Parou aí. porque é um tema muito interessante de fato, né? Depois até dá para te falar de Marx. Quando você falou de Marx, eu achei máximo tocar nesse assunto, né? Mas eu queria tocar num outro tema que, inclusive, depois da sua palestra, a gente fez várias conversas com vários executivos que estavam lá, e sempre a preocupação um pouco da internet, a internet como uma afetação à psique humana, a esse universo todo que, em muitos aspectos, traz uma preocupação de saúde mental. E aí, quando a gente começa a pensar nessas personas criadas, inclusive você traz isso do jardim murado, e que pode ser que essa persona não seja essa naquela outra, você vê um impacto de preocupação para as sociedades e para a saúde mental das pessoas? Ou você acha que não? Isso vem diferente e a gente já está habituado com isso? O que você entende desse lado? Porque é um lado de preocupação de algumas pessoas quando a gente fala de metaverso. Você quer a resposta fácil ou a resposta Eu quero a difícil, difícil, complexa? aquela que não vai ser uma resposta. Tá bom. Então é o seguinte, existe uma coisa que é o seguinte, todo e qualquer movimento que a gente vê de tecnologias transformadoras, Uhum. CRISPR, vamos falar de CRISPR, Sim, né, de edição genética, edição genética é melhoria genética, tá? Então a gente sim. precisa parar com essa hipocrisia. Já, eu tô aí tô isso para fazer para curar o câncer. É verdade, toda cura implica no futuro em uma melhoria do ser humano, porque aquilo que te cura te melhora. Então todo o sistema de melhoria humano, como o CRISPR, todo o sistema de cibernético, porque existe uma cibernetização muito grande ligada ao metaverso, né? Sei lá, a própria questão de realidade virtual, realidade aumentada, significa basicamente uma única coisa. O ser humano não está dando conta de lidar com o corpo humano, mais que corpo humano significa finitude. Uhum. A chave do ser humano, da psique do ser humano, é razoavelmente simples: minimização da dor e maximização do prazer. Para a gente ter minimização da dor e maximização de prazer, a gente desenvolveu esse sistema apuradíssimo, que são os 5 sentidos. Então, assim, nós somos uma máquina de detecção de padrão de perigos Uhum. e a gente transforma isso em comportamentos onde as emoções estão a cargo dele. Então, quando a Uhum. gente fala de racionalidade, eu tenho vontade de rir, porque a racionalidade só existe porque ela é uma disciplinadora das emoções humanas. Emoções humanas. O corpo só existe como um suporte de expressão combinado com as emoções humanas, e a racionalidade ela só tem um papel de impedir o desgoverno das nossas emoções. Então, quando a gente fala muito de racionalidade, é desgoverno de emoções. Por que eu estou fazendo essa introdução? O metaverso, especificamente, como ele fala da extensão dos 5 sentidos do corpo, ele fala de uma transcendência corpórea. A computação espacial dentro do metaverso é muito importante porque o ser humano literalmente enlouquece sem uma referência física de alguma coisa que lhe oriente no espaço, no tempo e no movimento. O que é o meu movimento? O movimento é alguma coisa que eu faço em um determinado tempo e um determinado espaço. O tempo é aquilo que eu conto para fazer aquele movimento naquele espaço específico. E o espaço é onde o tempo corre em relação àquele movimento. Então, esses 3 fatores definem a psique humana e o que a gente entende como capacidade de agir e de atuar. Quando você vai para um nível de abstração, como o nível do metaverso, implica que o teu corpo físico não está sendo movido, mas você carrega aquela carga sensorial dentro de você, que Uhum. não vai estar mais, né, sujeito a limitações físicas. Então, isso me fala de um ser humano que quer transcender a limitação do corpo físico. Eu quero ser Uhum. vento no metaverso, eu vou poder ser vento no metaverso. Quais são as sensações que eu vou ter no metaverso? Então, eu acho, e aí é uma opinião da Ana, que nós estamos realmente na beira de uma separação filogenética entre humanidades possíveis. Uhum. Alguns seres humanos que a gente conhece como seres humanos tradicionais, convencionais, eles simplesmente querem abstrair esse mundo aqui que a gente está, querem se desligar desse mundo que a gente está. Para Uhum. eles, o metaverso vai ser o melhor lugar possível. Tem uma síndrome, inclusive, que se chama síndrome de Proteus. Quanto mais poderoso eu sou no metaverso, mais eu consigo transportar isso para a minha vida real. Então, eu Uhum. sou um
nerd desvarado, eu sou um frangote que ninguém presta atenção no mundo real. Eu estou habilitada no metaverso a ser um ser super poderoso, a minha psique se encorpa, o meu nível de segurança aumenta. Quando eu volto para a vida real, eu consigo carregar parte desses atributos para a vida real. Legal. Então, você vai ter seres Sim. humanos se comportando de maneiras diferentes, mas existe um layer humano que efetivamente quer se desprender do corpo. Existe um outro layer que quer se sentir psiquicamente melhor. Para isso, provavelmente vai se trabalhar nessa síndrome de Proteus para poder fazer esse vai e vem. E vai ter um número infinitamente grande de pessoas que vão adoecer psiquicamente. Por quê? Porque elas não vão dar conta de viver nesse nível de abstração sem confundir um universo com outro. Metaverso não é fantasia. Metaverso é um outro tipo de realidade. Que pode ser uma realidade extremamente dolorosa quando você volta para o mundo real. Grandes jogadores de players, né, grandes players de jogos, seja de RPG ou seja de Best Royale, relatam uma profunda sensação de dor quando eles têm que sair dessa abstração que eles estão. Então, assim, psicólogo vai ter um prato cheio para trabalhar, psiquiatra vai ter um prato cheio para trabalhar, pais e mães vão enlouquecer, Sim. Relações familiares vão ser completamente redesenhadas. Sim, então, sem assim, dúvida. preocupem-se, mas talvez a preocupação ela tenha que ser trabalhada de maneira a se pensar que tipo de ser humano eu quero ser daqui para frente. Maravilha, show de bola. Imagina, né? Eu quero ser uma árvore, eu quero ficar parado lá, tipo, o resto da vida, sentindo o vento bater. Sentindo o xixi do cachorro descendo o Aí chuveiro ali. nasce uma laranja ali. Mas você sabe que já tem gente passando por experiências intensas no metaverso, literalmente morrendo de fome, né? A pessoa não quer voltar. Nossa. Eu imagino, porque eu já tive várias experiências assim com videogame, né? Como bom gamer, e, cara, eu Não era, chegava num... não era Hã? doloroso voltar? Não era doloroso? Exatamente, exatamente. Era outra vida, sabe? Realmente, assim, outra vida. Tomara que a síndrome de Proteus tenha funcionado para você. Se você for É, impostar pra caralho no GTA, você consegue Boa. transformar na vida real. Essa conversa me fez lembrar do um podcast que eu escutei uma vez do Elon Musk dizendo sobre esses gadgets que você estava falando implantados no cérebro humano. Aí alguém começou a perguntar para ele, mas Elon, e se hackearem, fizerem, acontecerem? E você, o futuro vai ser bem diferente do que é o nosso presente. A gente Né? não consegue mais dar conta, e essa é uma coisa que acho que é preciso ficar claro. A Ana está pirando. Não, gente, a Ana não está pirando. Padrões e valores que a gente entende como moralmente certos e errados, corretos e incorretos, que são basicamente setados e circunscritos por experiências materializadas, vão adquirir uma outra conotação quando a gente está falando de desmaterialização. Não, Nós vamos ter que redesenhar conjuntos de valores e de entendimento do que é certo e do que é errado. Sem dúvida. para nossa realidade, né, muito simples de entender. O Uber era proibido em 90% dos países que ele está hoje e está aí, está todo mundo feliz. Né? Então começou ilegal. Né? Então, eu acho que a tecnologia tem muito esse poder assim, né, de a tecnologia, as evoluções que a gente vai vivendo como sociedade, tem muito esse poder de mudar o que era legal para o ilegal, né, do moral, do imoral para o moral, né? São novas realidades que a gente vai vivendo, né? Muito diferente. O Marcelo, que tem um histórico interessante, aí sabe, né? Pô, na época dos grandes reformistas da igreja, a Terra era o centro do universo, né? Depois apareceu toda aquela discussão, né? Que daí não era mais e tal. E olha quanta realidade foi quebrada nesse período, assim, tipo, olha que loucura, né? Deixa eu Então, só ali entender, é porque eu já tive algumas encarnações também, Ana, nessa vida. Eu fui padre católico, inclusive, estudei filosofia e teologia, fiz mestrado em Roma, é por isso. Ô Tem algum... Marcelo, É, então vamos conversar um dia, me chama para um vamos, podcast vamos. sobre a falácia da meritocracia. Opa, E assim, adoro isso. basicamente a formação da meritocracia se deu no rompimento da reforma protestante, né? Sim. E como o conceito do trabalho se transformou na cultura do loser e do winner. E assim, isso está muito setado em cima da ideia da graça e da salvação, do trabalho como graça e salvação. E aí, isso se desdobrou em uma série de conceitos que adoeceu a sociedade contemporânea
E a gente está rachado não mais entre esquerda e direita, a gente está rachado entre o ganhador e o perdedor. E isso está muito calcado na reforma protestante. Então, abre um podcast desse dia, mas abre com tempo, porque tem pano para manga. Mas com você, qualquer tempo é pouco. Você falou que fez um Clubhouse de 9 horas. O que é um Eu acho que podcast de vale a pena 40 a gente ir minutos? para uma sala no Clubhouse para falar disso aí. Eu tenho Eu acho bastante que tempo. sim. Eu fiz a sala sobre a tirania do mérito, foram 2 salas de 7 horas e meia, em 2 domingos distintos, com 1.500 pessoas. Nossa, que delícia. Que delícia. Caraca, incrível. Muito bom. Ó, já fica para vocês, queridos ouvintes, assim, essas pessoas que eu falei para vocês, que é uma pessoa super interessante, a Ana Flávia, aqui com meu amigo Harold, batendo esse papo super bacana sobre metaverso. O tempo é curto, mas deu para falar muita coisa, né, Harold? Caramba, velho. A pessoa vai sair desse podcast com a cabeça meio torta, assim, de tanta coisa que entrou aí pelos ouvidos. Não, Obrigado, foi Ana, pela experiência auditiva e visual para quem está acompanhando pelo YouTube. Ainda não é um metaverso, mas já serviu como. Obrigado. Sensacional. Eu convido o pessoal aí a entrar lá nas salas da Ana no Clubhouse. Eu acho que vai ser sensacional aí, mind-blowing. Maravilha. Eu não tenho muita paciência para rede social ultimamente, eu ando meio enjoada, porque assim, eu tenho tanto livro para ler, tanta consultoria para botar na rua, que está faltando muito pouco tempo para a vida digital. Mas assim, me acham no Clubhouse de vez em quando, sim, me acham no Instagram, me acham em vários grupos do WhatsApp, meu telefone é fácil, eu sou figurinha fácil, então me chama que a gente vai conversar. Adoramos você, Aninha. Sucesso para você. A gente vai se falar mais pessoalmente, em podcast, em negócios. Muito contente de te conhecer. Prazer. Obrigado, pessoal, pela audiência. Meninos, Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu agradeço. Fiquem bem, fiquem sãos, fiquem fortes, fiquem felizes. Obrigado. Tchau.